Agora, o nosso terceiro inciso, tá bom? Então, o nosso terceiro inciso, ele fala assim, preservação da autonomia na defesa de sua integridade física e moral, tá? O que a gente entende com esse inciso, que é um dos princípios do SUS? É o direito que o paciente tem, né, de preservar a sua vida. Então, exemplo, às vezes você está no hospital e você não quer que uma medicação seja realizada, seja feita. André, eu posso me recusar? Sem dúvida, tá? Então, quando a gente dá, né, um desses princípios e fala preservação dessa sua autonomia, é que você tem esse direito de escolha, tá? Claro que esse direito, ele não se estende quando outras pessoas estão correndo um risco, tá bom? Então, exemplo, você tá com uma doença infecto-contagiosa, aí não, tá? E outras pessoas, a gente vive em sociedade, então também a gente tem, né, deveres para com essa sociedade. Agora, quando você estiver resguardando a sua vida, aí essa autonomia, ela pode ser preservada, tá? Então, ele diz aqui, preservação dessa autonomia na defesa de sua integridade física e moral, tá? André, eu posso recusar a, sei lá, fazer um procedimento cirúrgico, a realizar um exame, sem problema, tá? Isso daqui é garantido. Quando a gente estuda o pacto, existe a Carta dos Direitos dos Usuários e nessa carta ele especifica exatamente, entendendo? Explicando, falando que o paciente ele tem direito de recusar, se tomar uma medicação, de fazer qualquer procedimento, se ele não se sentir seguro, tá bom? Então esse daqui é o nosso inciso terceiro, tá? E dando continuidade, quando ele fala preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, tá? Vamos aqui para o quarto. O quarto, ele fala aqui de uma igualdade da assistência, né? Então, eu já falei também dessa igualdade muito, a gente fala dentro da Constituição, que o acesso é universal e igualitário, e essa nossa igualdade não pode ser confundida com a equidade, tá? Porque equidade, a gente trabalha com a necessidade, e aqui a nossa igualdade é sem qualquer preconceito, o privilégio de qualquer espécie. Tem alguns que eles fazem um detalhamento maior, tá? É aquele que fala sem preconceito de raça, de cor, de idade, de orientação sexual, tá bom? De religião, tá? Então, se na sua prova também tiver complementando, falando que sem nenhum preconceito e citar essas possibilidades, também tá certo, tá? Isso a gente também se depara com esse detalhamento dentro da Carta dos Direitos do Usuário, certinho? Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. O que significa isso? Deixa eu vir para cá, porque esse daqui eu tenho que explicar, que isso daqui dá uma polêmica danada. Seguinte, meus cheios, quando a gente fala direito à informação às pessoas assistidas sobre o seu estado de saúde, o que isso significa? Que eu, você, qualquer pessoa, nós temos esse direito assegurado por lei, tá? Que tudo aquilo que estiver relacionado com a nossa saúde, nós vamos ter direito a saber. Isso inclui a possibilidade de nós solicitarmos o nosso prontuário sempre que desejarmos, tá bom? Isso também é assegurado pela Carta dos Direitos dos Usuários, falando que você, eu, qualquer pessoa pode pedir para ver o seu prontuário sempre que for solicitado. Então, você pode pedir para visualizar, para fazer uma leitura, tá? Claro que tem que ser na presença de um profissional, porque esse documento, o prontuário é nosso. Só que é um documento da instituição, né? Então, você não pode tirar nenhuma folha, né? Você não pode levar para casa, você pode pedir uma xerox, tá? E aí, depois, com um prazo lá determinado por cada instituição, eles vão te possibilitar que você tenha acesso ao seu prontuário. Ou, se você quiser manusear ali na frente de um profissional, você também vai poder fazer isso, tá? Isso é muito quando eu falo em sala de aula. Nossa, os meus alunos falam o tempo todo, nossa, professora, pedi para ver meu prontuário e aí falaram que eu não tinha direito, isso e aquilo. Então, isso está sendo assegurado por lei, tá bom? Você encontra essa fundamentação, tanto aqui, esse direito a essas informações, mas dentro da Carta dos Direitos dos Usuários, explica, né, vem lá explícito, falando que a gente tem direito a ver nosso prontuário sempre que solicitado. Agora, muito cuidado com essa questão, por quê? Porque às vezes quando eu falo assim, o aluninho ele faz algumas outras interpretações, tá? Então, olha só, teve uma prova que eles colocaram que tinha um senhor que ele tinha sofrido um acidente, tá? E ele se encontrava em coma induzido, ele não estava respondendo, né?
E aí a família foi avisada e a esposa dele chegou no hospital e ela pediu para ver o prontuário do esposo dela, se ela teria esse direito, visto que ele não estava podendo responder e ela era casada com ele, tá? E a resposta é que era negativa, ela não tinha acesso a esse prontuário. Aí a Alanin foi e falou, professora, mas você ensinou falando que a gente tem direito a ver nosso prontuário. Eu falei, pois é, meu cheiro, você tem direito de ver, a esposa tem direito a ver o prontuário dela, não do esposo dela, tá bom? Então, cuidado com essas interpretações, tá? Ah, mas ela quer ver porque ela é casada. Pois é, mas isso, como é um documento da pessoa e ele não está podendo responder, isso tem que ser constituído um advogado e por ordem judicial isso vai ser concedido ou não. Ah, professora, mas todo mundo deixa, lá no hospital todo mundo entrega. Sim, meu cheiro, só que na hora que der um problema, responde legalmente por isso, tá bom? Então, a lei garante que nós teremos acesso ao nosso prontuário, tá? Claro que eu não estou considerando os menores, porque aí tem seus responsáveis legais, né? Os pais, um deficiente físico, tem alguém que responda, um idoso, não é isso, tá? Estou falando de uma pessoa que estava ali, tranquila, e por algum motivo, naquele momento, não está conseguindo responder, tá bom? Aí não pode. Ah, tá, e agora a mulher dele não vai ficar sabendo de nada? O que é assegurado a essa mulher, essa esposa, são as informações, tá? Então, quando a gente coloca aqui direito à informação, isso precisa ser passado. Então, vai falar sobre o estado de saúde, vai falar o que aconteceu, o que foi realizado. Mas manusear, que é pegar mesmo aquele prontuário, é só assegurar da pessoa, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque na hora que a gente possibilita que uma outra pessoa, né, tenha acesso a esse prontuário dessa pessoa que não está podendo responder, esse prontuário é literalmente um diário da vida dessa pessoa. Então, a gente não sabe se tem alguma coisa ali que essa pessoa não quisesse, né, revelar às outras pessoas, tá bom? Então, aqui diz que nós só temos direito à informação a essas pessoas assistidas e pela carta diz que cada um tem direito a ver o seu prontuário sempre que solicitado, tá bom? Então, muito cuidado com essa questão, porque na prova eles fazem uma bagunça danada aí com a cabecinha de vocês, tá? Vamos lá para a próxima. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços a serem utilizados. Isso daqui também é importantíssimo, por quê? Porque dentro do sistema nós temos vários programas, só que esses programas eles precisam ser divulgados para que a população saiba aquilo que pode, né, obter através desses programas, tá? Então, quando a gente usa esse termo, divulgação dessas informações, né, dos serviços que são utilizados, a gente utiliza muito sistema de informação, tá? Tem alguns editais que eles pedem para que vocês estudem, aí o Sistema de Informação Nacional de Saúde, é um sistema extenso, é o CIA, é o CH, é o SINASC, é o CIPNI, é o CIS pré-natal, e aí para cada programa desse a gente pode, né, possibilitar essas informações desses programas e como que esses programas são prestados e quais as ações que são desenvolvidas dentro desses programas, tá bom? Então, um dos princípios aqui também é possibilitar essa divulgação, né, através dessas informações para que as pessoas saibam aí o que está sendo feito, tá? Realizado, ok? Vamos agora para o nosso sétimo. O sétimo fala assim, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos, orientação programática. O que significa isso? É assim, nós temos alguns dados que são dados da vigilância epidemiológica, né? Que são dados que são de notificação compulsória, ou seja, são obrigatória, e através desses dados nós vamos utilizá-los para realizar um planejamento futuro, tá? Então, vou dar um exemplo. Existe uma lista de notificação compulsória que é através de algumas doenças, e hoje nós temos também outra coisa que não é doença, mas está sendo notificada, que é agressão física e violência sexual. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Porque vem aqui através do quarto princípio do SUS. Então, exemplo, lá existe uma doença, dengue. Dengue é uma doença de notificação compulsória, obrigatória. Significa que qualquer pessoa que chegar dentro de uma instituição de saúde e estiver com dengue, essa doença precisa ser notificada à vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica, sabendo dessas informações, tendo esses dados, o que isso vai possibilitar? Com que a gente faça um planejamento em cima desses dados, tá? Então, por isso que ele coloca aqui, utilização da vigilância epidemiológica, ou seja, utilização desses dados
para que a gente possa fazer esse planejamento. E esse planejamento vai estabelecer o quê? Quais são as nossas prioridades, né? Então, se eu sei que todos os anos, no mês de janeiro, naquele determinado local, eu tenho um quantitativo de casos de dengue, a minha prioridade vai ser estabelecer um controle exatamente naquele local, tá? Outra coisa que a gente fala é a alocação de recursos, ou seja, quanto que eu vou destinar? Se o meu planejamento vai ser em cima de ações, eu também preciso destinar o dinheiro que vai ser necessário. Então, a gente fala alocação de recursos, também em relação ao quantitativo de profissionais, que é a parte, né, de recursos humanos, tá? Não só recursos financeiros, recursos humanos, tá bom? Então, quando a gente utiliza esse termo, utilizar dessas informações é para um planejamento futuro, para que a gente consiga se organizar e através dessas ações a gente possa intervir nesse processo de diminuição do processo de transmissão de doenças, né, ou até essa disseminação que a gente consiga estabelecer para que ela não aconteça, tá bom? Vamos para o oitavo. O oitavo, ele fala da participação da comunidade. Olha só. Ai, André, mas eu já estudei isso, participação da comunidade lá dentro da Constituição. Então, foi aquilo que eu ressaltei no início. Aqui nos princípios do SUS, o que nós fizemos? Nós puxamos também as diretrizes da Constituição e colocamos aqui dentro. Então, essa daqui, meus cheiros, é a terceira diretriz, participação da comunidade, né? Só que eu só consigo identificar que isso daqui é uma diretriz porque eu já estudei a Constituição. Mas se você estivesse fazendo só a leitura do artigo 7º, você não saberia falar se isso é princípio e se isso é diretriz, tá? Por isso que aqui a gente não fica, isso é princípio, isso é diretriz. Não, eu só falei isso para que vocês consigam visualizar que a gente só sabe exatamente especificar que isso é diretriz quando a gente estuda o artigo 198. Mas que aqui, todo mundo aqui para mim é princípio e diretriz, tá? Ah, André, mas ele especificou como que a comunidade vai participar? Não especificou, meu cheiro, ele só coloca aí participação da comunidade, tá? Isso vai vir só através da outra lei, que é 8.142, certo? Vamos para o nono. Esse nono aqui, outro trem complicadinho, mas vamos na fé. Seguinte, o nono fala de uma descentralização política administrativa com direção única em cada esfera de governo, tá? Essa descentralização a gente também, né, já estudou quando a gente estuda diretriz, que fala lá, é a nossa primeira, né, descentralização com direção única em cada esfera de governo, a segunda é integralidade e a terceira é participação da comunidade, tá? Mas deixa eu citar uma coisa em relação a esse nono, porque caiu numa prova, acho que foi Espírito Santo, e eu nunca citava, porque isso a gente fala especificamente aqui do Distrito Federal, mas aí acabou que eu não citei, caiu nessa prova, e aí eu fiquei com peso de consciência, então agora todas as vezes eu cito sobre isso, tá bom? Então vem cá, deixa eu explicar, depois eu explico mais detalhado sobre isso. Seguinte, é assim, aqui no Distrito Federal, vocês ainda vão estudar isso, porque isso é o artigo 19. Quando a gente estuda as competências e as atribuições do sistema, a gente estuda aqui, é o que vocês ainda vão estudar, o artigo 15, 16, 17, 18 e 19, tá? Esses artigos, eles falam das atribuições e competências. O 15 é de todo mundo faz o 15, tá? União, Estados, DF, municípios. Só que aí, quando ele entra para o 16, ele especifica qual é a esfera. Então, o 16 vai ser só a União, o 17 só os estados e o 18 só os municípios. E o Distrito Federal ficou onde? O Distrito Federal é o 19, tá? André, e por que o Distrito Federal não ficou junto com os estados, já que na esfera, né, o Distrito Federal está na esfera estadual? Porque na 8080 ficou determinado que ao Distrito Federal compete a ele exercer o papel tanto de estados como de municípios. Então, isso dá uma confusãozinha, porque assim, aqui em Brasília, nós não somos municípios, mas nós exercemos o papel dele, nós somos considerados uma cidade-estado, né? Só que aqui, a nossa regionalização, o nosso espaço, ele não é dividido em municípios, né? Igual nas outras unidades federadas. Aqui nós dividimos o nosso espaço em regiões administrativas, tá? Só que, quando o SUS foi escrito, quando foi elaborado e organizado, eles seguiram essa lógica, estados, e o estado é a junção de vários municípios, né? Tanto que a nossa organização, quando a gente trabalha com a organização do sistema, que a gente estuda NOBs e NOAs, a gente trabalha com essa delimitação de municípios, então a gente fala município sede, município polo, município em gestão plena.
Só que depois que isso aconteceu, o Distrito Federal falou assim, tá, e como é que eu vou me organizar aqui desse jeito, se eu não sou município? Aí como é que eu vou falar aqui, ó, o meu espaço aqui é município sede, é município polo, eu não sou município. Então o que aconteceu, meus cheiros? Nós temos um SUS que é só para o Distrito Federal, que é o SUS DF, tá? Ai, professora, eu vou ter que estudar esse SUS que eu estou estudando ainda, o SUS DF? Não, não vai precisar, tá? A não ser que seu edital cobre. Aqui em Brasília, tinha um certame, que era a Funiversa, que ela sempre cobrava o SUS DF. Então, quando tinha a prova da secretaria aqui, eu ministrava esse SUS, que é o SUS nacional, e ministrava o SUS DF. E quando eu ia para outros estados ministrar essas aulas também, para os alunos irem fazer a prova aqui em Brasília, eles tinham que estudar. Então, dava uma confusãozinha danada na cabeça, mas vocês não vão ter que estudar. Professora, se não vou ter que estudar, então por que tu não para de falar sobre isso? Passa logo. Porque influencia esse inciso 9 aqui, tá? Então, vamos direto ao ponto para que vocês entendam. Seguinte, teve uma questão lá nessa prova do Espírito Santo, não sei se foi Serras, acho que é um nome assim, né? Que caiu assim. A todas as nossas esferas de governo, União, Estados, DF, municípios, compete cumprir com todos os princípios e diretrizes do SUS. Caiu exatamente essa questão. Aí tu vem e fala assim, ué, gente, o que tem errado? Não tem nada de errado, né? Porque princípios do SUS, princípios e diretrizes, todo mundo vai ter que cumprir, todas as esferas, União, Estados, DF, municípios. Aí, pronto, fizeram essa questão e aí saiu o gabarito e o gabarito estava errado. E aí, na hora que o gabarito estava errado, claro que a aluna vem, né, e fala, professora, por que esse gabarito está errado? E aí eu falei, meu gênero, é porque o Distrito Federal, a ele, não compete cumprir com um dos princípios do SUS. Ah, professora, mas tu nunca falou isso, é verdade, eu nunca tinha comentado isso, porque isso a gente comenta quando ministra o SUS DF, né? E aí eu nunca me atentei que eles poderiam pedir aqui no raio desses princípios aqui, tá? Então, por isso que agora todas as minhas aulas eu comento. Agora sim, já há uns 10 anos que eu tô comentando isso. Então, vamos lá. Eu não vou detalhar o SUS DF, mas isso você precisa saber, tá bom? Então, vai ser assim. Quando a gente trabalha com os princípios e as diretrizes do SUS, agora são 14, tá? 14. Só que o Distrito Federal tem um apenas que ele não faz, que é a descentralização política administrativa. Então, ele é o único polo da federação que não cumpre com os 14, ele só faz 13, porque ele não faz essa descentralização política administrativa. André, por que o Distrito Federal não faz a descentralização política administrativa? Porque como nós exercemos o papel de todas as esferas, União, Estados, DF... Não, perdão. Como nós exercemos o papel de municípios e estados, nós não descentralizamos as nossas ações, tá? Então, tudo é feito aqui dentro. Então, a lógica seria assim, município, você faz a atenção básica, tá? Tu é responsável pela básica. E na hora que tu precisar da média ou da alta, tu passa para o estado e o estado faz. Essa é a lógica, tá? Só que aqui no Distrito Federal, eu exerço o papel de município. Então, eu vou fazer a atenção básica aqui. Mas aqui no Distrito Federal eu também faço o papel de estado, média e alta. Então, eu também faço média e alta aqui. Então, eu não posso descentralizar essas minhas ações. Eu não posso pegar o meu paciente aqui do Distrito Federal e falar assim, ó, vai para qualquer município aí obter assistência da atenção básica. Vai para qualquer estado aí fazer média e alta. Não, porque eu faço o papel dos dois, entendeu? Então, por isso que aqui no Distrito Federal, o único princípio do SUS que não compete ao Distrito Federal é a descentralização política administrativa, tá? Então, se na tua provinha cair falando que todas as esferas precisam cumprir com todos os princípios do SUS, é errado, porque o Distrito Federal não cumpre com uma única, tá? E se ele perguntar qual é esse princípio que não compete ao Distrito Federal, é só você lembrar desse inciso 9, a descentralização política administrativa, tá bom? Não tem como eu aprofundar mais, senão eu vou ter que falar do SUS DF, mas para a tua prova, tu vai com isso na tua cabecinha, que aí você consegue responder, tá? Ele também não pode aprofundar, porque senão ele tem que pedir para você estudar o SUS DF, tá? Mas essa explicação é o que basta, certinho? Então, vamos lá. Se aqui ele fala dessa descentralização política administrativa com direção única em cada esfera de governo,
é a hora que eu preciso entender quais são as minhas esferas. União, estados, DF e municípios. Qual é a direção única em cada esfera dessa? Na União, o Ministério da Saúde. Nos estados, no Distrito Federal, a Secretaria Estadual de Saúde e nos municípios, a Secretaria Municipal de Saúde. Só que ele fala que essa descentralização vai ser dado ênfase aos municípios, tá? Nós vamos dar o maior poder para os municípios. Por quê? Porque o município é aquele que está próximo do problema, tá? E quando a gente der ênfase a essa atenção, nessa maior descentralização aos municípios, como que eles vão se organizar? De forma regionalizada e hierarquizada. Então, dentro dos nossos municípios, nós vamos delimitar espaços menores para prestar essa assistência e sempre começando da menor para maior. Então, quem faz a menor? Um município, ele faz a básica. E se for necessário uma média ou alta, eu passo para os estados. Aí o estado faz a média e alta complexidade, tá bom? Então, isso que significa descentralização, política administrativa com direção única em cada esfera de governo, dando ênfase aos municípios de forma regionalizada e hierarquizada, tá? Então, vem cá, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, tá? O inciso 9º. Ele fala da descentralização com direção única em cada esfera de governo. E aí ele fala aqui do A, tá? Ó, dando ênfase à descentralização aos municípios. Por isso que quando eu pergunto nas minhas aulas, quem é o maior detentor do poder depois da descentralização? Quando o aluno fala estados, eu falo, não, meu cheiro, a maior descentralização foi dado ênfase aos municípios, depois os estados, tá? Mas o município vai ser o que vai ser o maior descentralizador. E depois que descentralizar, como que ele vai se organizar? Através dessa regionalização e hierarquização, sempre da menor para o maior, tá bom? Certo? Vamos lá para o 10. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Ou seja, essas ações elas precisam ser integradas. Por quê? Porque uma está correlacionada à outra. Não tem como eu falar de saúde sem falar de meio ambiente, sem falar de saneamento. Então, quando a gente tiver que proporcionar essas ações a nível executivo, ou seja, né, a nível de formulação de políticas, de execução dessas políticas, elas precisam estar interligadas. Eu não posso fazer uma desassociando da outra, por quê? Porque uma coisa depende da outra, tá bom? O 11, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, humanos, materiais de todas as esferas. André, o que significa isso? Seguinte, nós temos todas as esferas, União, Estados, DF e municípios. Todo mundo vai ter que contribuir financeiramente? Sim. Eu estava essa semana respondendo uma aluninha nas minhas redes sociais e ela foi lá e colocou assim, professora, eu fiz uma prova recente que falava que o financiamento era privativo da União. Nunca, meu cheiro, o financiamento ele é coparticipado entre todas as esferas. Então, o dinheiro é de responsabilidade de todas as esferas, que é o orçamento. A contratação de pessoal, né, de recursos humanos é de responsabilidade de todos. A compra de equipamentos, tá? Manutenção, tudo isso. Então, eu não posso falar que isso seja privativo de uma esfera. Então, novas tecnologias, todo mundo vai ter que fazer. Contratação de profissionais, todo mundo vai ter que fazer, tá? Então, aqui ele quis mostrar isso, ó. Recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, tá? Todo mundo vai ter que fazer, ou seja, União, Estados, DF e municípios, todos vão ter que prestar essa assistência conforme a necessidade, tá? Vamos agora aqui para o 12. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Vamos lá entender. Capacidade de resolução é capacidade de resolver aquilo que é da tua responsabilidade. Então, quando a gente divide as ações a serem prestadas, a gente divide atenção básica, média e alta. Então, se eu assumir que eu vou prestar assistência básica, eu preciso prestar essa assistência. Eu não posso passar para o outro fazer aquilo que é da minha responsabilidade, tá bom? Então, quando ele fala capacidade de resolução do serviço, conforme a sua capacidade, é nesse sentido. Você assume essa capacidade e presta o serviço que foi assumido, tá bom? Aqui, a organização dos serviços de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Essa duplicidade tanto pode ser de serviços como de profissionais, recursos humanos. O que isso significa? Às vezes eu tenho o mesmo serviço sendo prestado sem uma necessidade. Às vezes eu tenho 2 profissionais da mesma área sem necessidade. Ah, lá minha demanda maior é ginecologista, só que eu tenho, sei lá, urologista.
Então, eu tenho uma duplicidade de profissionais de recursos humanos sem que haja necessidade, tá bom? Então, quando ele fala organização dos serviços públicos de modo a evitar essa duplicidade de meios para fins idênticos, significa isso, tá? E agora, para terminar, meus cheiros, essa daqui, que aqui você vai colocar com todo amor e carinho, tá bom? Porque esse daqui é o que nós temos mais recente dentro do 8080, atualização de 2017, tá? Saindo do forno aí para vocês, que é essa lei, a 13427, foi aprovada agora, tá? Uma lei recente de 2017 e fez essa alteração, ou seja, nós estamos acrescentando mais um inciso aqui ao artigo 7º, isso não existia. Então, todas as minhas aulas antes de 2017, eu nunca falei desse inciso aqui, que é o 14. Eu sempre falava, você tem que estudar 13 princípios e diretrizes do SUS. E agora eu mudo meu discurso e falo, você tem que estudar 14, tá? Por quê? Porque nós acrescentamos essa daqui, mais um inciso, tá? Que veio para acrescentar aqui esses princípios do SUS, tá? Vou explicar e vou falar o que aconteceu, tá bom? Então é o seguinte, deixa eu explicar aqui, depois eu mostro ali para vocês. Olha só, nós tivemos dentro da nossa lista de notificação compulsória, quem estuda, às vezes, especificamente para a área da saúde, principalmente enfermagem, estuda um conteúdo que é epidemiologia ou vigilância epidemiológica, tá? Que estabelece alguns índices e nós temos uma lista de notificação compulsória. Essa lista de notificação compulsória, ela consta algumas doenças, tá? E essas doenças, elas são doenças de notificação obrigatória. Então, qualquer paciente que chegar no hospital, qualquer instituição de saúde, com uma dessas doenças precisa ser notificada à vigilância epidemiológica, tá? Por quê? Porque são doenças infecto-contagiosas, de transmissão, e aí a vigilância epidemiológica tem que ter o controle sobre essa disseminação dessas doenças, ok? Só que nós tivemos um acréscimo de uma nova notificação dentro dessa lista que constava essas doenças, que foi a agressão física e violência sexual, tá? Aí os aluninhos questionaram, pô, professora, mas essa lista não é de doenças? E a agressão física, violência sexual é doença? Não, não é doença, mas vai ter que ser notificado, tá? Então, isso foi um ganho. Por que um ganho? Porque às vezes você tá tipo mulher, tá? Às vezes essa mulher chegava lá numa instituição de saúde, no hospital, e ela tinha sofrido uma agressão física do parceiro dela, e aí ela chegava lá toda detonada e a gente perguntava, e aí, o que aconteceu? Ah, caí da escada, eu vivia caindo da escada, né? E algumas até relatavam. Então, quando elas relatavam, que a gente solicitava que fosse feito, né, um exame aí de ir para o IML para fazer exame de corpo de delito, para abrir um boletim de ocorrência, o BO, elas se recusavam. Elas falavam, não, é porque meu parceiro só bebeu um pouquinho, mas ele me ama demais, né? Ele só pegou um pouquinho pesado hoje. A gente sabia que não era isso. Só que nós não tínhamos respaldo nenhum na lei de fazer algo contrário a essa mulher, tá? Não era possibilitado. Então, a partir do acréscimo dessa agressão física e violência sexual dentro dessa lista de notificação, hoje qualquer pessoa, né, que chegar no hospital e for comprovado que foi através dessa agressão física ou violência sexual, é notificado, tá? Então, abre-se um BO, manda para o IML para fazer esse exame e aí a gente trabalha, né, com um registro e esse registro, junto à vigilância epidemiológica, vai fazer com que essa pessoa seja investigada, né? Seja feita essa investigação através da epidemiologia e, claro, dos órgãos legais. Aí, no caso, a polícia vai fazer essa investigação. Tá, isso já tinha sido aprovado. Só que o que foi aprovado agora, que é o que influencia aqui na nossa legislação? Nós tivemos um ganho enorme. Por quê? Porque algumas mulheres vítimas dessa agressão, elas acabavam tendo alguma parte do seu corpo, né, desconstituída. Às vezes eles jogam a água fervendo, jogam ácido, né? E aí acaba que essa mulher precisa de uma intervenção, seja uma intervenção cirúrgica para uma reparação, né, daquilo que foi provocado, ou seja um acompanhamento psicológico, tá? Então eu falo tanto de agressão física, mas também tem a violência sexual, tá? E hoje está sendo assegurado por lei, isso através desse princípio, tá, do SUS. Então nós tivemos aqui a possibilidade, quando ele fala assim, ó, organização de atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica em geral,
que garanta, entre outros, atendimento, tá? Então vai ter um atendimento diferenciado, o acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, tá? Então, havendo uma necessidade, isso está sendo aqui garantido agora por lei, tá? Isso daqui foi em conformidade, essa lei que era 12, que é a lei 12, a 845, que foi de 2013, falando que agora isso teria que ser de notificação compulsória, e aí vem através agora da lei, que é a 13427 de 2017, acrescentando esse inciso 14, tá? Então, esse inciso 14 não existia e foi acrescentado agora. E uma coisa também bem bacana é que quando essa pessoa, a gente consegue fazer essa notificação e esse agressor, ele é identificado, porque vai abrir um boletim de ocorrência, é de investigação epidemiológica, né? Vigilância epidemiológica vai investigar esse caso e esse agressor, ele for realmente comprovado que foi essa pessoa, esse agressor, tudo isso que estiver sendo gasto com essa mulher, ou seja, essa cirurgia plástica reparadora ou esse acompanhamento psicológico, vai ser pago por esse agressor, tá? Então a justiça vai cobrar essa conta desse agressor que realmente provocou isso, esse dano a essa mulher, tá bom? Então, para as nossas provinhas, fiquem atentos a esse inciso 14, porque não existia, parava no inciso 13, e agora nós tivemos um ganho. Claro que quando a gente fala da teoria, às vezes na prática, né, não se aplica, mas aqui a gente está estudando teoria, que é para uma prova de concurso, tá? Mas vamos torcer para que na prática realmente isso se aplique. Esse atendimento, que é um atendimento específico, tá? Tanto o atendimento psicológico, acompanhamento, como essas cirurgias reparadoras, que elas sejam atendidas aí nas nossas instituições aí do sistema, tá bom? Então, meus cheiros, termino agora o nosso artigo 7º, bem extenso, mas bem detalhado, porque aqui na 8080 eu posso afirmar para vocês que é um dos artigos mais cobrados, tá? Então, estudem bastante esse artigo e aí eu volto aí para os nossos próximos artigos, que ainda tem muita coisa, tá bom? Vai lá, dá uma descansada, mas volta logo, tá bom? Beijo!